E aí, gente? Hoje nós vamos falar da geração Z, mas não é exatamente geração Z. O que é geração Z? Além de ter na cabeça, tem no pé. Eles estão saindo de novo às ruas. Mas para a gente começar essa história da geração Z, nós vamos falar da ação da juventude no século XXI e na ação política de massa na rua. Aí a gente vai ligar uma coisa com a outra. Antes de começar, vamos de novo àquela ladainha que você já conhece. Se inscreva nos nossos canais, caramba! O que você está fazendo aí parado? Inscreva no Instagram, nós temos canal no YouTube e no Spotify. Clica no sininho para você receber as notificações de postagem nova que a gente fizer. Manda mensagem pra gente, manda o link para todo mundo. Não, manda pro Trump. O Trump tá falando tanta bobagem. Quem sabe ele assiste um desses videocasts e para de falar bobagem, não é? Dito isso, vamos para a geração Z. Gente, a geração Z é extremamente peculiar. É a geração que nasceu mais ou menos em meados do 1990 e vai até o nascimento, né? Não é que eles ficaram tantos anos não, é que pode ser um desses anos. Até no início do século XXI. Esse pessoal, portanto, está aí com 20 e pouco, 30 anos, e eles são muito peculiares, porque primeiro eles são muito hedonistas. O que é hedonismo? Eles são focados no prazer. Eles não veem sentido em trabalhar em algo que eles não veem sentido. Eles querem trabalhar em algo que dê retorno para eles. E ao contrário da minha geração, eles não vivem para trabalhar. Essa frase meio gasta, mas vale a pena aqui falar para eles. Eles trabalham para poder viver. E eles são muito sinceros. O sincericídio é uma marca deles. E eles ficam completamente irritados quando aquilo que parece justo para eles não ocorre. Esse tipo de comportamento, de temperamento, então eles são também instáveis em relação à autoridade. A autoridade não fez o que promete, o que deveria fazer, eles rompem. Esse tipo de característica vai desde a geração Z, ZUS, que é o pessoal evangélico de extrema-direita que envolve o Nicolas Ferreira no Brasil, o Engler, que foi candidato a prefeito em Belo Horizonte, e outros jovens de Fortaleza, São Paulo e tal. Mas vem também os jovens da geração Z, que são mais progressistas, né? E que têm mais vínculos, inclusive, com cultura, com mudança de hábito e com uma certa imposição desses seus valores, né, coletivos, né? É deles que nós vamos falar, desse último grupo que eu acabei de dizer. Mas antes, para a gente começar a falar das mobilizações deles, atualmente, que pega Nepal, pega Peru, são muitos países, de repente, eles saem às ruas, usam os mesmos símbolos, e o engraçado é que eles saem na rua, às vezes botam fogo, né, em um monte de lugar, literalmente botam fogo, mas eles estão sempre rindo, é engraçado, né? Estão sempre alegres, sempre assim, parece um show, né? Bom, mas o fato é que a forma como eles vêm mobilizando é muito parecido com a forma como a juventude, que tem a idade deles, no início do século XXI e pegando a primeira década do século XXI, agiram. Eu estou falando aqui das mobilizações que começaram em 2001 a 2003 na Argentina. Na Argentina, embora ainda tivesse um pé nas organizações peronistas, sindicais, de bairro, portanto do modelo tradicional populista ou progressista da Argentina, já aparecia uma novidade. A novidade aqui, eu vou dar só um exemplo para vocês, era, por exemplo, a Assembleia Popular. Na cidade de Buenos Aires, a capital, mas também em Córdoba, Rosário, que são duas cidades universitárias grandes, importantes do interior da Argentina, era muito comum nesse período de crítica às políticas de privatização neoliberais tal da Argentina, eles de repente pegarem cadeira das suas casas e colocarem à noite nas ruas, nas calçadas, e começaram a fazer assembleias, eles chamavam de assembleias populares, e discutia toda a situação. Isso era frequente, gente, não tinha organização de cima para baixo, era uma iniciativa cultural de tomar a rua. Essa é uma das características das mobilizações desse século, principalmente envolvendo a juventude, em qualquer lugar do mundo. A ideia da minha geração é que quando a gente saía na rua, a gente usava a rua como meio. As gerações jovens do início do século XXI e agora a geração Z, quando eles tomam a rua, eles querem transformar na sua casa, na sua segunda casa. Eles ocupam um espaço e transformam o espaço. Como eu estou dizendo, o espaço que era para você passar carro e ter transeunte andando pela calçada,
vira o espaço da Assembleia. A minha geração não fazia isso. Ela usava para fazer passeata. Passava com faixa e acabava. Essa geração pensa diferente. Eles ocupam o espaço público e eles falam isso. Vou dar um salto aqui da Argentina, porque a Argentina acaba com essas mobilizações derrubando o presidente de la Rúa, que ele foge de helicóptero na parte de trás da Casa Rosada, que é o Palácio do Governo. Eu vou dar um salto, como eu falei para vocês, porque mais adiante nós vamos ter mobilizações, tanto na Espanha, em 2011, como na Islândia, que é a chamada Revolução das Panelas, em 2008 e 2009, que praticamente derruba o governo, como aqui no Brasil em 2013, todas elas têm uma característica, tem várias, mas uma característica muito interessante, que é o que alguns autores vão chamar de enxameamento. As mobilizações, de repente, ocorrem como um enxame de abelha, que ninguém sabe por que tem tanta abelha na rua. Elas fazem um estardalhaço, picam todo mundo, o governo fica desesperado, os partidos ficam desesperados, quase sempre são contra partido e organizações tradicionais. Eles têm uma pluralidade de bandeiras, todos eles no século XXI, e depois eles vão embora, que ninguém sabe por que estão indo embora, como um enxame de abelha. Essa coreografia de abelhas, né, desse enxameamento, tem muito a ver com o papel das redes sociais, que é a segunda grande característica. Além do próprio movimento de enxame de abelha, também é essa questão das redes sociais. As redes sociais mobilizam, mas não organizam. Você não tem, até hoje, estruturas organizativas que elas se estruturam exatamente nas redes sociais. A extrema-direita tentou fazer isso. Se você viu os estudos, né, que nós temos sobre, por exemplo, o movimento 5 Estrelas da Itália, você deve ter visto uma tentativa na Itália, mas você vê que tentou e... O próprio partido Podemos, da Espanha, ele nasce desse enxameamento de 2011 na Espanha, de jovens que saíram, cercaram o Congresso Nacional, gritando vão para casa, tal. E o Podemos se articulou, foi criado, começou como uma novidade e acabou se ajeitando dentro do sistema partidário tradicional e não virou essa mudança radical que prometia ser. E por quê? Porque as redes sociais são assim. As redes sociais mobilizam as pessoas, criam uma emoção muito forte, uma comoção, as pessoas saem à rua, gritam, né? Vão para casa e acabou. Elas não constroem estruturas organizativas. Entendeu o que foi o início do século XXI? Eu talvez possa falar uma coisa de sociólogo. No século XXI, nós praticamente não temos nenhum movimento social novo. O movimento social ele é mais perene, ele tem uma estrutura organizativa, ele toma decisões em assembleia. O que nós temos no século XXI são mobilizações sociais, que são provisórias, elas passam por nós, mas elas não deixam estruturas organizativas. Nós temos movimentos sociais no século XXI, praticamente todos nasceram no século XX. No século XXI, o que nós temos são mobilizações sociais. E tem muito a ver com essa característica da juventude, das redes sociais desse século. Vou pular agora, então, para as mobilizações da geração Z. Então, olha, alguns autores estão falando que essa nova leva, vaga, que nome vocês quiserem dar, onda, de mobilizações agora da geração Z, meio liderada pela geração Z, alguns estão denominando de fúria juvenil. Ele começa mais ou menos em 22 e vem até agora, 2025, e me parece que vai continuar. Bom, como eu disse, eles são muito parecidos com o enxameamento daqueles movimentos do início do século XXI. Então, como um enxame, pode ser que eles acabem, mas vai voltar. É isso que a gente precisa ter clareza. O que aconteceu em 2013 no Brasil já está voltando. Ainda não chegou no Brasil muito claramente, mas vai chegar. Não tenho dúvida disso. Isso tem a ver com uma cultura. Daqui a pouco nós vamos ver alguns vídeos. Vocês vão ver, tem a ver com uma cultura juvenil. Tem a ver com uma lógica que tem ao mesmo tempo que ver com isso aqui. Vocês vão ver, eles constroem um look de manifestante e postam na rede, eles fazem dancinha, gente. Eles fazem performance, pega o tênis, chuta, depois aparece ele vestido de manifestante. É outro papo, gente. É outro papo, não tem nada a ver com o século XX. Eles fizeram manifestação no Peru, Nepal, Marrocos, Indonésia, Quênia, Paraguai, Filipinas, Sri Lanka até agora. E tem algumas características comuns. São absolutamente anticorrupção, mas aqui a ideia de corrupção é uma coisa um pouco diferente do que
os velhinhos como eu ficam falando, o Bonner, que é outro velhinho falando. Assim, aqui é uma referência à vida que o jovem leva e ele projeta na vida de outros jovens que são de família rica ou que são filhos de deputado, senador. Vocês entenderam que a ideia de corrupção tem a ver com uma noção de injustiça? Não é assim, o cara não segue a lei divina, então, que está na Constituição. É outro papo. É um papo mais reto, tipo, filho, você tem a mesma idade que eu e está fazendo festa com esse champanhe, com esse carrão nesse lugar? Pô, filho, o que você fez? Filho do papaizinho? Aí vem o pessoal. Não são só pobres, não. São pessoas, são jovens que falam, Cacilda, que vida que você está tendo? Não é nem inveja, não é nem a ideia de eu queria ter a tua vida, não. Porque aqui no Brasil tem muito isso, né? O pobre de direita, né? Não, eu vou ser empreendedor, vou ficar rico. Não é isso que eles estão falando. Esse pessoal desse monte de país que eu acabei de citar aqui, eles estão falando Olha, teve um caso num desses países que tudo começou com um jovem que começou a postar fotos de um casamento de ricaço e que teve um monte de políticos lá e que de repente, por causa dos carrões, fecharam as ruas do centro da cidade, da capital desse país. E os jovens ricaços postavam e os outros que não estavam na festa republicavam, falando: que coisa é essa parando a nossa cidade por causa de um casamento? E isso criou uma manifestação enorme de revolta contra o que eles chamam de corrupção. É um pouco de corrupção assim, de dinheiro, mas de caráter, assim, de uma coisa vulgar, de uma coisa assim, sem nenhum sentido para a vida, frívola. Essa geração tem um pouco disso, mas não é que é tão certinho. Nós vamos mostrar agora para vocês alguns desses videozinhos, TikTok que eles postaram e tal, para você ver o que eu já tinha falado, para vocês perceberem como é que eles reagem. E veja que tem a ver com um clima festivo, eles colocaram fogo em algumas instituições. Eles não estão brincando, eles derrubaram governos, mas ao mesmo tempo eles estão rindo o tempo inteiro. Quer ver? Dá uma olhada aí. Vê essa menina. Ela pega o tênis, dá um chute no tênis, daí dá um corte. Imagina, o cara ficou em casa fazendo corte de imagem. Faz um corte, aparece agora, vestida de manifestante, com o mesmo tênis. Só para vocês sentirem como que é o jogo, que é típico da geração Z, eles usam em todos os lugares onde esses manifestantes criaram esse movimento fortíssimo, como no caso do Peru, que derrubou a presidente do Peru, eles usam os mesmos símbolos. E um deles é o One Piece. Você está vendo a imagem do personagem. Você tem o personagem mesmo, embora seja desenho, com um cara mais normal, não é? Ele aí, na frente de todo mundo, fazendo pose e tal, que eles também fazem a pose. Você viu agora há pouco no TikTok. Mas tem o símbolo do chapéu de palha com a caveira. Você lembra do V de Vingança que a gente teve lá atrás, naquelas mobilizações lá atrás, né, de jovens? Agora vem o One Piece. Interessante, né? Isso é rede social, gente. E aí ele começa a repercutir, porque eu faço parte de um mesmo movimento mundial que tem a mesma identidade. Raios, que identidade é essa? Então vamos lá. A identidade de um movimento punk específico que fala que pela bondade e pela honestidade você constrói o mundo. É o Hope Punk. Mas o Hope Punk pensa justamente isso. Eu posso ser solidário e eu saio na rua fazendo essa bagunça toda, uso uma caveira com um chapéu de palha e tal. Ou seja, eu não sei se vocês entendem que existe uma simbologia aqui que para um cara da minha geração, se ele não fica sabendo da história, não bate, parece contraditória. Como é que você pode ser generoso, ser uma pessoa que faz o bem para o outro, que é honesto, e põe fogo no parlamento, derruba governo, mas ao mesmo tempo você fica fazendo esse TikTok, falando qual que é o meu estilo de manifestante. Vocês entenderam? É a geração Z. O que eu posso dizer como sociólogo? Será que daí nasce uma nova política? Será que aquilo que a gente vivenciou em 2013 no Brasil não tinha um germe de uma nova política? Que ela até agora não desabrochou numa institucionalidade, numa estrutura organizativa? Será que por aí vem o ocaso dos partidos políticos?
Será que por aí não vêm estruturas mais fluidas, típicas de rede social? Será que essa manifestação mundial que a gente está vendo, essa geração muito engraçada, totalmente extrovertida e que adora ser influencer, né? Será que por aí não tem uma estrutura política promovida pelas redes sociais que ela é transnacional? Ou seja, a partir do pé dos temas do meu país, da minha localidade, eu ao mesmo tempo me projeto através desses personagens de mangaio, seja lá o que for, porque vocês veem que a força está na Ásia, né? Embora tenha países da América, a força mesmo vem da Ásia. E por que vem da Ásia? Porque o mundo, a geopolítica mundial, de produtiva, política, está indo para a Ásia, está saindo do Ocidente e indo para a Ásia. Não é à toa. Os países que vão formar as novas potências, os que já estão formando, estão na Ásia. Os BRICS, os países dos BRICS que são fortes mesmo, estão na Ásia. Então não é à toa que vem daí. A minha questão é, será que nós não estamos sendo preconceituosos quando a gente diz, e é verdade, analisa que é passageiro, como eu falei, mas esse passageiro não está desenhando um futuro muito diferente do que a gente está acostumado a ver na política do século XIX e XX? Eu acho que essa geração Z precisa que a gente tenha mais atenção. Ouça mais, entenda o que eles estão falando, mas principalmente como é que evolui essa estrutura política deles. Porque cá entre nós, quando você faz uma mobilização de rua e você derruba um presidente, você percebe que você tem força. E a partir desse momento você é sucesso. Portanto, muita gente vai te seguir. E você infla o ego. E aí pode ser poder, um novo poder. Interessante, né? Pois bem, gente, se você gostou desse Rudá Analisa, divulga esse link para todo mundo, divulga para quem é da geração Z. Você fala, imagina, Papai Noel falando da gente. Então, divulga. E se inscreva se você ainda não se inscreveu nos nossos canais no Instagram, no YouTube, no Spotify. Clica no sininho para receber notícias do que a gente postou de novo. E mande perguntas através do chat ou do nosso número de WhatsApp, comentários, tal, porque a gente vai conversar com você, você pode ter certeza. Isso se a gente não fizer uma manifestação do One Piece na frente da tua casa. Em té, gente. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.